certa? Lembra da nossa pergunta-chave que nós vimos na aula passada? Quem veio primeiro, o ovo ou foi a galinha? Pergunta que vai ser respondida na aula de hoje, Biologando com Carvalhão. Sangue no olho, galera! Para a nossa segunda aula sobre teoria da evolução. Vamos lá, galera. No darwinismo, que fala sobre a seleção natural, a seleção do mais apto ao meio ambiente. Lembra que é o meio ambiente que seleciona o mais apto, nunca o mais forte, tá? E essa seleção natural que Darwin falou, ela não é aleatória, ela é intencional. Ela vai selecionar o melhor, o indivíduo. E também tem a seleção sexual que acontece com muitas espécies, principalmente mamíferos e também aves. O que é essa seleção sexual? Diferente da natural, é a adaptação do organismo às suas necessidades de obter o quê? A fêmea, para fim de reprodução. Então, ele quer obter um parceiro. Então, isso acontece muito com os machos que vão competir com a fêmea, vão duelar. Então, o mamífero é comum eles começar a competir. Acontece com cães, acontece com bois, entre outros que vão. E onde aquele que ganhar vai se acasalar. Claro que nem sempre a fêmea tem que querer ainda se vai se acasalar com o vencedor. Então isso aí vai selecionar o melhor gene, isso acontece. Em algumas aves, como o pavão, que vocês estão vendo aqui na imagem, os machos vão se exibir a sua plumagem para as fêmeas, onde elas vão ter uma plumagem mais simples. Então aquele que tem uma plumagem mais exagerada, maior, mais vistosa, é que vai se acasalar. Aí você diz assim, mas professor David, por que hoje não tem pavões com cauda bem comprida? Aí, meus amigos, nesse caso, a cauda muito comprida, por mais que ele tenha essa vantagem, mas seria uma desvantagem também para ele. Tipo, isso aí seria um gasto maior de energia e também seria mais fácil de ser predado pelos seus predadores. Então, por isso, nesse caso aí, não se vê muitos pavões de cauda comprida por causa dessa predação que eles sofrem. Beleza? E a questão dos pavões também, aí, o que acontece? Nem sempre a seleção natural ganha, por cara mais apto, não adianta nada ele ganhar a batalha e ele não se reproduzir. Então, ele tem que se reproduzir. É o que aconteceu com o pavão. E, continuando o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, o que seria, professor Carvalhão, essa questão do neodarwinismo, o novo darwinismo, a teoria sintética? Darwin foi deixado de lado? Não! O que seria? Justamente a complementação da teoria de Darwin à luz dos conhecimentos da genética. Ou seja, os geneticistas, através do DNA, dos genes, vão tentar explicar o que Darwin não sabia explicar. Tipo, como se originavam essas variações dos seres vivos. O que seria essa variabilidade genética? Como é que surgiu? Então, o neodarwinismo é que vai explicar. Então, o que causa essa variabilidade? São os fatores evolutivos. Quem são? Mutação e recombinação gênica. Então, a mutação é um dos importantes fatores evolutivos. Isso acontece, como falei na aula passada, nos vírus, nas bactérias, por exemplo, que ajudam nessa variabilidade genética. E a recombinação gênica é a questão da reprodução sexuada, que vai o quê? Através da fecundação, fazer uma mistura de genes através dela. Beleza?
que aqui agora no neodarwinismo, os genetistas vão dizer que o ambiente vai selecionar os melhores genes. Então é o ambiente selecionar o gene que está contida a informação da característica vantajosa. Claro que nem sempre aquela característica ela pode ser vantajosa em um ambiente, mas ser desvantajosa em outro, só lembrando. Então, falando aqui um pouquinho da resistência das bactérias ao antibiótico e também dos insetos aos inseticidas. Vamos enfatizar um pouquinho aí. É comum os médicos disserem assim, a pessoa que vai tomar muito antibiótico por conta própria, os antibióticos vão o quê? Promover a resistência da bactéria. Se as bactérias vão tornar-se resistentes. Isso seria uma concepção muito lamarquista, né? Na verdade, o que vai acontecer? Está lá a população de bactéria no teu organismo, você vai tomar um determinado antibiótico, que é um meio que vai selecionar as bactérias resistentes das sensíveis. As sensíveis morrem, as resistentes vão o quê? Se reproduzir. Até chegar um tempo, você vai tomar antibiótico, todas as sensíveis vão morrer e as resistentes vão sobreviver, que são as mais aptas, e vão se reproduzir. Sobre a sua resistente, e esse antibiótico vai surtir efeito sobre elas? Não. E o que vai acontecer? Tem que tomar um outro antibiótico mais potente. Beleza? O mesmo acontece com o inseticida. E a questão de algumas doenças, como a anemia falciforme, muito prevalente na população da África. Então, a anemia falciforme é uma anemia genética hereditária, tem aqui no Brasil. Ela justamente provoca por alteração, uma mutação no gene, onde ela vai produzir uma molécula de hemoglobina anormal, onde as hemácias vão ficar achatadas em formato de foice. Está aí o nome falciforme. Hemácia, que é o nosso glóbulo vermelho, em formato de foice. E com isso a pessoa vai ter problema no transporte de oxigênio, vai ter icterícia, que é a pele amarelada, e tem uma vida mais reduzida, o tempo de vida. Só que vai ter dois tipos de pessoas. A condição genética, o homozigoto, que ele vai ter dois alelos para a anemia falciforme, que herdou um do pai e o outro da mãe. E aí ele vai ter uma anemia mais grave. E ele morre mais cedo. E tem aquele que herdou um gene defeituoso do pai ou da mãe e um gene normal do pai ou da mãe, que é o heterozigoto. Então ele vai ter o traço falcêmico, que tem uma leve anemia, mas a frequência dele na população é muito baixa, comparado com o normal, quando tem hemoglobina normais. Beleza? Então o ambiente nesse caso aí é morre de anemia. Mas se mudar o ambiente, como acontece na malária, porque numa região da África tem uma prevalência grande de malária. O que pode acontecer? Bem, a malária, que é aquela por um parasita, o plasmódio, esse parasita, para completar seu ciclo, ele precisa das hemácias. Então, ele entra nas hemácias e reproduz lá. Então, uma pessoa normal, sem anemia, o parasita vai entrar nas hemácias, vai se reproduzir e vai acabar o quê? Destruindo e provocando sintomas da malária, levando à morte. Já na pessoa que tem o traço falcêmico, o heterozigoto, as hemácias estão deformadas. Então, vai ser um ambiente propício para o parasita se reproduzir? Não. Então, o que vai acontecer? O parasita não vai se completar o seu ciclo nessa população de heterozigoto para anemia falciforme, e com isso eles vão ter uma certa resistência à malária. Olha, atenção, eles vão o quê? Pode até morrer de anemia, mas com relação à malária, sobreviverão. Vão sobreviver. Essa é a vantagem do heterozigoto. Beleza? Outra relação a seleção natural é a coloração de advertência. O que é isso? Então, determinados animais, para poder sobreviver aos seus predadores, eles vão ter uma coloração e eles vão ter um sabor desagradável. Ou seja, quando o predador for comer esse animal, devorar, ele vai sentir um sabor indesejável. Quando ele for ver de novo esse mesmo animal, essa coloração, ele vai evitar, porque já sabe que tem um sabor desagradável.
Isso acontece muito com a borboleta monarca, que ela é meio vermelha e preta, ok? E acontece muito aí também com algumas espécies de anfíbios também. Outra adaptação seria alguns animais são capazes de se assemelhar ao ambiente, ou para fugir dos predadores, ou os predadores se camuflam para ficar invisíveis às suas presas, para poder devorá-la. Esse é o caso da camuflagem. Então o animal vai se assemelhar ao ambiente, ou para fugir da presa, ou para o predador pegar a presa. Nesse caso aí o predador vai se camuflar. É o exemplo do camaleão. Temos também o bicho-pau. Temos o bicho-folha. Mas tem indivíduos que vão se assemelhar a outros, que é o caso da borboleta olho de coruja, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, nesse caso, ela está assemelhando a outro ser vivo, ou seja, como o predador dessa borboleta são pássaros, então ela fica assemelhando a uma coruja para afugentar eles. Então, quando o animal se assemelha a outro, temos o caso de mimetismo. Se for o meio ambiente, camuflagem. E temos a coral e a falsa coral também. A falsa coral se assemelha à coral verdadeira, que é venenosa. Então, a falsa coral, quando o animal vê, olha, a falsa coral é venenosa, então vai evitar ela, passa adiante. Outro exemplo que pode mudar a partir daqui a alteração da frequência gênica no processo evolutivo é a oscilação gênica, ou também conhecida como migração gênica, ou seja, vai ter um fluxo de gene. Então, na população, ou vai sair indivíduos, ou vão entrar. Migração, sair, entrar e imigrar. Então, isso vai alterar essa frequência na população, que é o caso da migração gênica. A deriva genética, ela vai ser o quê? Diferente da seleção natural, a deriva genética ela vai ser aleatória, não intencional. E ela não vai haver a questão do mais apto. Então ela pode morrer tanto apto como não apto. Por exemplo, um desastre, uma queimada, um desmatamento lá na floresta, que pode alterar essa população, esse fluxo gênico na população. Então, uma população inicial pode originar várias outras menores. Aí eu tenho o chamado efeito gargalo de garrafa, porque como é uma população inicial e como tem esse desastre, dá origem a várias populações menores. Ou uma população tem algum desastre lá numa ilha e esse indivíduo acaba migrando para outro local. Então essa pouca população lá vai pode ser reproduzir e fundar uma nova população. Temos aí o efeito fundador. A questão aí do gradualismo e saltacionismo. O que é o gradualismo? Então, o que é o conceito da evolução? É quando é um processo de mudança, transformação lenta e gradual. Então, gradual, então através dos tempos, muitos anos, então vai devagar. Então, vai demorar. Então, estamos sofrendo evolução hoje? Não, todo o tempo está ocorrendo evolução. Não é só no passado. Saltacionismo, que seria o equilíbrio pontuado. O que é o equilíbrio pontuado? É quando a gente pensa que, para a representação do nosso ancestral, que deu a nossa origem, ia ter o elo de ligação intermediário. Não, o que acontece? Está aqui uma espécie, essa espécie vai o quê? Ela pode sofrer modificações a partir dos anos e vai dar origem o quê? Uma nova espécie. Ela evoluiu. Então ela vai passar um tempo sem evoluir, ou seja, em equilíbrio. Então esse tempo que ela passa sem sofrer alterações é o que eu chamo de equilíbrio pontuado. Aí passou um tempo, sofreu modificações, formou uma nova espécie, e assim vai.
Tá? Então, isso que é o equilíbrio pontuado, respondendo a pergunta de algumas pessoas que falam, mas não tem um fóssil lá intermediário entre esse um ancestral e a espécie atual. E uma coisa, meus amiguinhos, muito interessante que fala sobre evolução. Então, mostramos aí na imagem lá o Darwin com o corpo de macaco. E é comum dizer que a evolução, segundo a evolução, o homem evoluiu do macaco. Gente, essa imagem que mostra, aquela imagem clássica que diz que simboliza a evolução, macaco, a pátria da origem do homem, é uma imagem equivocada. É por isso que eu risquei aí na imagem. Porque evolução não fala isso. Darwin nunca falou isso. Ao contrário, muitos falam que Darwin era ateu, Darwin era religioso, era da igreja anglicana. Então, gente, isso foi o tema do Enem. O que diz a evolução, na verdade, com relação à evolução humana? Então, tem um ancestral de todos os primatas, e quando chegar lá na pontinha lá, tem um ancestral lá, bem na pontinha. Esse ancestral é comum entre a espécie humana, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, e o chimpanzé. Então, o que diz a evolução? Que o homem e o chimpanzé compartilham o mesmo ancestral. Isso já foi tema do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Então, não vamos dizer que o homem veio do macaco. O que diz a evolução? Que o homem e o chimpanzé compartilham o mesmo ancestral. Beleza, galerinha? Vamos lá falar sobre essa alteração na frequência dos genes, a genética de população. Eu vou entrar numa matemática. Eu sei que eu dou a matemática, os alunos começam a pirar, mas é normal. Mas tem outros que gostam. Mas a matemática é importante para explicar as teorias científicas. Então, a genética de população é que é responsável para o estudo da distribuição da frequência dos genes. Ou seja, os alelos. O que é um alelo? É a variância do gene, que vai determinar a característica de uma população. Por que eu estou falando de genética aqui? Porque falou em genética, é neodarwinismo, vai selecionar os melhores genes. Então, para calcular a frequência dos alelos, que são os genes, tá? O DNA, frequência, vamos pegar um alelo aqui, o alelo azão e o alelo azinho, são duas variantes. Então, a frequência do azão é calculada como? Número total do alelos A, então, número total de alelos A, dividido pelo número total de alelos. Repetindo, frequência do alelo azão é igual ao número total de alelos azão dividido pelo número total de alelos. Beleza? Então, e a frequência do alelo azinho é igual ao número total de alelos azinho dividido pelo número total de alelos. Beleza? Concluímos que frequência de azão mais frequência de azinho é igual a 1, ou 100%. E falando sobre o cálculo da frequência do genótipo, ou frequência genotípica, então, o que é o genótipo? É o par de alelos. Lembra? Par de alelos. Um alelo perdido do papai e o outro da mamãe. Então, frequência do alelo azão-azão, que é o homozigoto, são par de alelos iguais, é calculado pelo número de genótipo azão. Então, o número total de genótipo azão, só olhar na tabela, azão, dividido pelo número total de indivíduos da população, total de indivíduos. E a frequência do genótipo azão-azinho, que é o heterozigoto, par de alelos diferente, azão-azinho, é calculado o número de genótipos azão-azinho dividido pelo número total de indivíduos da população. E a frequência do homozigoto recessivo, que é o azão-azinho, é igual ao número de genótipos azão-azinho dividido pelo número total de indivíduos da população. Concluindo que frequência do alelo azão-azão, que é o homozigoto dominante, mais frequência do alelo azão-azinho, heterozigoto, mais frequência do alelo azinho-azinho, que é o homozigoto excessivo, é igual a 1 ou 100%.
Então isso aí vai formar um binômio de Newton, ou seja, uma probabilidade binomial, que é o teorema de Hardy-Weinberg, que foi justamente os dois pesquisadores que criaram essa explicação matemática. Então, uma população, segundo o teorema de Hardy-Weinberg, uma população está em equilíbrio quando é numerosa, panmítica. Panmítico o que é? Que se cruza de forma aleatória, sem intenção de escolher. E não está sujeita a migrações, nem a mutação, nem a deriva genética. O que é isso? Os fatores evolutivos. Então, se não está sujeito nem a isso, nem a seleção natural, ela está em equilíbrio. Ela está evoluindo? Não. Beleza? Então, atenção, quando a população está em equilíbrio Hardy-Weinberg, ela não está evoluindo. Beleza? Então, para explicar esse teorema, para calcular as frequências genotípicas e aléricas, tu pode, a questão dos homozigotos e heterozigotos, tu vai substituir tipos homozigotos dominantes, azão-azão e o recessivo azão-azinho. Então, azão-azão, tu vai substituir o azão por P e o azinho por Q. Então, o azão-azão é calculado por P ao quadrado. E o azinho-azinho é calculado pelo Q ao quadrado. E o heterozigoto, essa frequência é 2pq, é calculado 2pq. Ok? Então, os fatores que vão alterar a frequência gênica na população são populações menores e com cruzamento preferenciais. A oscilação gênica ou deriva genética, que é uma alteração, né, um desastre natural, a migração gênica, a mutação e, claro, vai selecionar o mais apto. Vamos pegar um exemplo aí desses cálculos matemáticos? Vamos pegar aqui o teorema de Hardy-Weinberg, né, como eu falei para vocês, que P ao quadrado representa o homozigoto dominante, aquele azão-azão. O 2P mais 2PQ é o heterozigoto, o azão-azinho. E mais, que é o quadrado, é o azinho-azinho, que é o homozigoto recessivo, igual a 1 ou 100%. Esse é o teorema. Aí mostrando aí essa questão aí. Olha o que diz aí nesse quadro aí de frequência na população. Então, 3.600 são de indivíduos que são azão-azão, homozigoto dominante. 6.000 são de azão-azinho, heterozigoto. E 2.400 são de homozigoto excessivo, o azinho-azinho. Como se calcular aí a frequência alérica? A frequência do azão e do azinho. Lembra que é utilizando aquela fórmula que eu ensinei para vocês, logo no início. Lembra? Frequência de azão é calculado pelo número total de alelos azão dividido pelo número total de alelos. Então, olhando aí, pegando azão. Quantos alelos azão tem lá no começo? Só que lembra, azão são 2 alelos, porque o indivíduo é diploide. Lembra? Diploide são pares de alelos. Então 3.600 é só para um azão. Como ele é um par, então 3.600 mais 3.600 vai dar quanto aí, meus queridos? Vai dar. Então vamos lá calcular. Então o número total do alelo A. Então vamos pegar 3.600, só que são 2 alelos A, que é o azão. Então, 3.600 vezes 2 vai dar 7.200. Só que tem lá o indivíduo heterozigoto que tem um azão. Então, quantos azão tem? 6.000. Somando, vai dar 13.200. Então, o número total de alelo azão é 13.200. Dividido pelo número total de alelos. Qual é o número total de alelos? A população total. Não é 12.000? Mas lembra que é diploide. Então, 2 vezes 12.000, 24.000. Então, 13.200 dividindo por 24 vai dar o quê?
0,35. Lembra que você pode até utilizar aí a regra do açougueiro, fatiar por fatiar, tá? Então, 0,55. Então, essa divisão aí, 13.200 dividido por 24.000 dá 0,55 ou 55%. E para calcular o alelo, a frequência de diazino, não precisa nem, podia até utilizar essa mesma fórmula, mas você pode utilizar, lembra que frequência de diazão mais frequência de diazino é igual a 1. Então, tu achou a frequência de diazão, substitui lá. Então, jogando a frequência de diazão para o outro lado, meu lado 1, tá somando, vai estar o quê? Subtraindo. Então, quem é a frequência de diazão? Não é 0,55? Então, 1 menos 55 vai dar quanto? 0,45 ou 45%. Beleza? O cálculo da frequência genotípica é mais fácil. Frequência de azão-azão é o número total de genótipo azão-azão, que é 3.600, dividido pelo número total de indivíduos da população, que é 12.000. É 12.000? É ou não é? É. Então, dividindo 3.600 com 12.000 vai dar quanto? 0,30 ou 30%. E de frequência de azão-azinho. Então, qual é o número total desse heterozigoto? 6.000 dividido pelo total, que é 12.000, que dá 0,50 ou 50%. E a frequência de azinho, então azinho tem quanto? 2.400 dividido pelo total, que é 12.000, que vai dar 0,20 ou 20%. Outra questão legal, sabendo que P é a frequência de azão e Q é a frequência de azinho, então a frequência dos homozigotos é P ao quadrado e Q ao quadrado. E a frequência dos heterozigotos é 2pq. Sabendo que a frequência do alelo P é 0,9 e a frequência do alelo Bzinho é 0,1, a frequência esperada de homozigoto e heterozigoto é só jogar na fórmula. Bem, P ao quadrado é igual. Então, só substitui quem é o P, 0,9, coloca tudo ao quadrado, que vai dar 0,81 ou 81%. Que é o quadrado. Quem é o quê? Não é 0,1, então coloco ele ao quadrado, que vai dar 0,01 ou 1%. E o do heterozigoto, 2pq. Substitui 2 vezes que é o P, 0,9, vezes o Q, que é 0,1, que vai dar igual a 0,18 ou 18%. Então essa, meus amores, foi a nossa aula de hoje, Biologando com Carvalhão. Ah, não esqueci não. Vamos responder a nossa pergunta. Quem veio primeiro? O ovo ou foi a galinha? Quem será? Quem será que veio primeiro? Bem, a pessoa que é muito religiosa poderia dizer, segundo o criacionismo, se o Criador criou todos os animais de forma imutável desde o início, então, segundo o criacionismo, foi a galinha. Mas atenção, pessoal, o criacionismo é uma explicação, mas é aceito no mundo científico? Não. Por que não é aceito no mundo científico? Porque o criacionismo não tem provas concretas que essa divindade exista. Ou seja, a única coisa que tem que ter é a fé. Então, o criacionismo sobrevive pela fé. Então, se você for analisar os peixes e anfíbios, tem o óvulo, ou seja, o ovo dele não tem casca. Então, a reprodução deles é aquática, para evitar a dessecação do sol, pelo sol. Não tem casca. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo evolutivo, da história evolutiva, para poder alguns animais ter essa independência da água para a reprodução, o que vai aparecer aí nesse ovo? Vai surgir o quê? O alantoide e vai surgir o quê? A casca calcária do ovo, ou seja, a casca. Então essa casca só vai aparecer na época do Permiano, onde surgiu quem? Os répteis.
E que são os répteis? Olha, os répteis na época do Permiano e na explosão lá do Triássico, onde inclusive surgiu os dinossauros, foi a era dos répteis, os dinossauros, um réptil, e um grupo de dinossauros que vai começar a surgir quem? As aves, porque um grupo de dinossauros vai ter um semelhante a um bico de ave, uma penas. Então, o dinossauro foi extinto e o que sobreviveram acabaram se adaptando e evoluindo para as atuais aves. Por exemplo, a galinha. Então, antes das aves, no caso a galinha, surgir, o ovo já surgiu lá no Permiano, quando surgiu os répteis. Então, logo, quem surgiu primeiro, segunda evolução foi o ovo! Então, meus amiguinhos, isso é evolução. Então, já começamos a aprender um pouquinho sobre a teoria e, olha, segundo Dom Bissanski, nada faz sentido em biologia a não ser pela luz da evolução.